Bom, vamos continuar na sequência de nossas gravações referente à criação do tempo. Essa parte que iremos gravar agora irá complementar a primeira que foi colocada no YouTube, ok? Haverá uma mudança do canal, porque esse canal que nós abrimos apresentou um problema, não conseguimos mais entrar, mas vamos dar continuidade. Vamos então para a continuidade, certo? Ok. No momento, a gente vai trabalhar exatamente a palavra do outro Yomi. Aqui nós temos a palavra Yomi no hebraico na época de Moisés, na época de Esdras e Neemias, aquele período já de Esdras e Neemias, que é quando entra com força na cultura hebraica a forma aramaica. E aqui nós temos o mesmo gráfico do outro vídeo. Aqui nós temos um grande oceano, temos também uma porção seca. O texto não diz quantos continentes existiram, mas obviamente a gente tem ideia de que 3 grandes supercontinentes existiram, sendo o último a Pangeia, do qual houve separação e formou os atuais continentes. Uma coisa interessante é que a palavra realmente no hebraico trata como Maim, que é um plural dual para tudo que existe na natureza em pares, tipo sobrancelhas, olhos, ok? Aqui nós temos a transliteração Maim da palavra, que é o plural que eu falei, dual, de tudo que existe em pares na natureza. Aqui nós temos a forma aramaica, aqui nós temos o sufixo, que é geralmente chá, ok? E temos a palavra maime. Quando se coloca o sufixo que é chá, que quer dizer que, ou melhor, traduz-se como que ou que, e maime, nós temos então a pronúncia chamaime. É justamente nesta pronúncia aqui que se traduz céu. É uma tradução que na verdade não tem muito a ver com a palavra hebraica, que é simplesmente águas, ou 2 águas, e o sufixo, no caso de chá, que quer dizer que ou que. Então, traduzindo literalmente ficaria que 2 águas. Geralmente é traduzido como céu. Ok? Mas é a mesma palavra no dual. E aqui nós temos ela no singular. Dando continuidade, eu até coloquei aqui, ó, o que 2 águas, literalmente. Bom, com a separação das águas, colocando as águas em um só lugar, e aparecendo a porção seca, como está lá no Gênesis, ok? Lá no capítulo 1, Gênesis, ou como nós chamamos Breshit, temos essa narrativa que reza que junte-se a água em um só lugar e aparece a porção seca. Então, logo a ideia de um grande supercontinente aqui e um único oceano. Embora a palavra esteja no dual, vamos explicar o porquê já já. Bom, essa separação do grande subcontinente se dá por volta de 200 mil a 150 mil anos, que é justamente quando surge o continente do Oriente Médio e os demais continentes. Por volta de 50 mil anos, começa a surgir nessa região aqui um clima úmido. E está escrito lá no Gênesis 2 que não chovia na região porque não havia homem para regar e cultivar a terra. O interessante é que aí é criado o homem, que nós chamamos de Ish Adam. Não é o Adam do capítulo 1, já é o Adam do capítulo 2, porque são 2 histórias totalmente diferentes. E a sugestão é exatamente de 5 mil anos que isso aconteceu. Então, os continentes começam a surgir a partir de 200 a 150 mil anos, a partir do grande supercontinente Pangeia. E o homem começa a surgir, o homem do Oriente Médio começa a surgir por volta de 50 mil anos. E, obviamente, há registro que por volta de 50 mil anos
em toda a região entre a África e os países que estão em volta do mar Mediterrâneo, começa a surgir uma espécime humana semelhante a essa aqui. Em outras palavras, as escrituras tratam de uma criação humana por volta de 50 mil anos no Oriente Médio, mas obviamente houve também na África e em outras localidades do mar Mediterrâneo. Mas o destaque do texto é para essa pessoa aqui do Oriente Médio. E historicamente todos os demais povos começam a fluir para essa região e começam a ser civilizados ou começam a aprender ciências e passam a ter conhecimento de sabedoria e discernimento a partir desta humanidade ou deste homem do Oriente Médio, que se dá por volta de 50 mil anos a sua criação. Então, separação do continente Pangea está entre 200 mil a 150 mil. Ok, voltando para a questão de Yami ou Yomi, tá? Como nós vimos no outro vídeo. Por que nos textos nós temos o dual, o plural para tudo que está em pares na natureza? Isso é porque havia uma potenciação muito forte relacionada aos deuses naquele período em que o texto foi escrito. Então, a palavra Yami ou Yomi tem muito a ver com Deus Yami, ou no hebraico da época de Moshe, Jami, que é o Deus das águas, muito cultuado pelo povo fenício. Então, colocar o nome do Deus potenciaria a essa deidade. Então os textos evitam colocando sempre no dual, sempre no dual. Mesmo falando de um único oceano, você vai encontrar no texto, no hebraico, a palavra no dual, e não no singular como Yam, ou Yom, no caso, né? Não vai encontrar no singular, mas vai encontrar no dual, Maime, ok? Maime. Mas no texto, quando vai falar que o homem domine sobre as águas e sobre o peixe, aí entra a palavra no singular, Yami, porque está falando do domínio do homem sobre o Yami. Isso é uma questão apenas cultural para não potenciar o nome dos deuses, mas em tese o texto está falando de um único oceano. E quando fala das duas águas, as águas de baixo e as águas da atmosfera, aí sim, aí o termo é Shamaim, porque duas águas, mas falando literalmente do mar, exatamente Maim, por questão de potenciação do Deus fenício Yami. Mas quando fala do domínio do homem, volta a dizer sobre este líquido único, grande oceano, aí entra no caso a palavra Yami em vez de Maim, geralmente muito usada no texto, ok? Espero ter dado um pouco mais de esclarecimento com relação ao vídeo passado. Bons estudos e que todos possam ter uma grande compreensão na questão relacionada à criação do tempo.